Sem Cristo vive, e é por isso que nós estamos aqui. Poucos neste sábado pela manhã, dia 28, não se assuste, é isso mesmo, talvez você não tenha participado do culto da manhã, da programação da manhã, e portanto não recebeu essa informação, então estamos informando vocês todos, internautas, radiofintes, e até mesmo os membros de nossa igreja. Para nós aqui, no santuário, hoje é 28, sábado, meio-dia. Já gravamos o culto da manhã e você participou, ou outros tantos participaram pela manhã, no domingo, e agora à noite você está participando deste culto que nós estamos gravando. É muito bom receber todos vocês online, não ao vivo. É bom dizermos isso porque a nossa igreja está mobilizada, motivada a respeitar todas as orientações dos líderes da nossa cidade e também os líderes do nosso estado e país também. Então, participe conosco deste culto onde você estiver agora. Cante conosco, leia a palavra conosco, ore conosco. Vai ser muito bom para você e também muito bom para nós aqui. O que queremos é que compartilhemos da segurança que temos de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é verdadeiramente a âncora que você, que a igreja, que a sociedade precisa. Tenhamos fé no homem, tenhamos fé na ciência que o homem produz, mas acima de tudo, tenhamos fé em Deus, porque Ele está cuidando de todas as coisas. Vamos cultuar a Deus juntos. Aproveite, pegue a ordem de culto que nós colocamos online para você. Você pode também em aplicativos de celular observar esses cânticos, estes hinos que vamos cantar nesta noite para você. Grande é o Senhor. Esse é um dos mais belos cânticos que temos cantado. Nos abençoa demais nesse tempo que estamos vivendo. Ontem, enquanto fazia as atividades diárias, eu cantei ele por várias vezes. E a frase que mais me chamou a atenção é esta que você vai cantar. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Todas as vitórias. E Ele nos ajuda contra qualquer inimigo. Seja o inimigo doença, seja o inimigo dificuldades financeiras, seja o inimigo até de nos reunirmos. Vários inimigos temos, mas a gente sabe que grande é o Senhor e Ele está sobre todas estas coisas. Louve ao Senhor conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Declare isso, a vitória é sua em nome de Jesus. Que nos ajuda contra o inimigo. Qualquer inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Pai, essa é a nossa canção, mas também a nossa oração. Nós confiamos no Senhor. E sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. É isso que nos dá alegria, mesmo em meio a tanta ansiedade. É isso que nos dá o conforto, mesmo em meio a tanta adversidade, ó Pai. Obrigado porque podemos confiar num Deus que não está longe, um Deus que está perto. Queremos te louvar de dia, de noite. De dia quando tudo vemos, e de noite quando tudo está escuro. Fortalece a nossa vida, fortalece os nossos corações. Fortalece a nossa igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em cantinhos pequenos desta cidade, neste momento. Cantinhos que chamamos de lar, de trabalho, no ir e vir, nos aplicativos, nos computadores que estão por aí. Pessoas que te adoram e querem te glorificar mesmo neste tempo. Por isso nos reunimos neste culto para te glorificar. Seja o Senhor a nossa âncora quando o mar estiver revolto. Que o nosso barquinho esteja seguro com o Senhor. É a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus. Amém, ó Deus.
a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, isso mesmo, nós não estamos limitados. O vírus pode nos fazer ficar em casa, mas ele não é capaz, ele não tem força para tirar o nosso louvor. Bem-vindo a este culto, já foi dito e eu quero reafirmar, nós estamos aqui em 8 pessoas, mantendo as distâncias um do outro direitinho, como manda o Ministério da Saúde, e nossa oração é que você esteja sendo abençoado por este culto. Nós vamos orar nesta hora, pelos irmãos, pelos amigos. Muita gente parou de vir à igreja depois que passou de 80 anos, de 90 anos, então temos aqui alguns irmãos que estão impedidos, mesmo mais novos, mais enfermos, então nós devemos sempre orar por eles, né? Ore aí na sua casa, onde você estiver, ore por Andréia dos Santos, por Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, o diácono Campos Duarte Siqueira, que faz hemodiálise 3 vezes por semana, ele também, irmão Joselino da Conceição, os dois seguem esse esquema tão rígido, mas tão necessário para a sobrevivência, né? Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves, Diácono Elias Ângelo, Eunício Oliveira Santana, Gerimar Alencar, Gesilda Teixeira Lima, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Joaquina Anjos, já falei Joselino, José Vaz de Melo. José Vaz de Melo, ele está numa casa de repouso em Rio Bonito, e a esposa pede oração, né? A esposa é uma Celita Vaz, ela pede oração porque a ideia é os dois irem para Brasília, já que os filhos, ou o filho, ou os filhos moram lá, e aqui eles estão tão distantes do filho. Oremos por ele então. José Vaz. Lícia Figueira Machado, a esposa do pastor
Josias Machado, Marçal de Souza Sampaio, também precisando, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima. Irmã Ruth já passou de 100 anos, mas o Senhor tem abençoado, já passou de 100 anos. Irmã Silas Soares Santos, Selma Ferreira Freitas e Tereza Ferreira. Vamos curvar as cabeças e vamos orar. Senhor querido, Deus amado, nós colocamos nesta hora nas Tuas mãos a vida destes irmãos, alguns lutando semanalmente com hemodiálise, ou seja, tudo fazendo para que a vida possa continuar. Nós pedimos a Tua orientação sobre esses irmãos, todos eles, que a Tua graça se estenda sobre cada um deles, cada um dos seus familiares, dando-lhes o socorro bem presente na angústia. E por falar em angústia, oramos por aqueles de nós que estão desesperançados ou amedrontados por causa dessa situação em que o país, em vários países se encontram. Pedimos a Tua graça, a Tua assistência e que este seja um tempo de descoberta, de descobrir a Tua graça, descobrir a Tua misericórdia, descobrir o Teu amor. Que assim seja. Ó Deus, abençoa-nos agora quando vamos ler a Tua palavra e ouvi-la. Nós pedimos que o Teu Espírito coloque dentro de nós aquilo que Ele já preparou para nós desde antes da fundação do mundo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia e proceder à leitura de Romanos. Vamos voltar ao nosso Romanos. Romanos capítulo 13, dos versículos 8 a 14. A última vez que meditamos em Romanos foi Romanos 13, de 1 a 7, sobre a submissão às autoridades. Quando Paulo diz que todas as autoridades do governo devem ser obedecidas porque elas foram ordenadas por Deus. Hoje prosseguiremos, é a nossa 25ª reflexão das 30, então estamos caminhando para o final das nossas meditações em Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 14, diz a Bíblia assim: Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazei isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Mais uma vez, Senhor, oramos pedindo a Tua orientação para os nossos pensamentos e a expressão deles por meio da palavra. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Há uma história de dois homens que estão conversando e um homem diz para o outro assim: rapaz, sabe que roubaram o cartão de crédito da minha mulher? Aí o outro pergunta: você já comunicou ao banco? Não comuniquei ao banco. Mas por que não comunicou ao banco? Não comuniquei porque o ladrão está gastando bem menos do que ela. Bem menos do que ela. É uma piada, é só para rir, não tem nada de lição de moral aqui não. É uma piada para mostrar, para destacar que às vezes nós também, nós todos,
nos envolvemos, nos comprometemos com despesas e é uma questão séria. A questão do endividamento pessoal é uma questão que tem atrapalhado o testemunho de muito crente, tem atrapalhado. Muito crente que tem o seu nome sujo, as pessoas não confiam nele, não recomendam, porque ele faz mais dívidas do que pode pagar. E isso é muito complicado. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa há alguns anos, e essa pesquisa dizia que jovens casais estão gastando 8% a mais do que eles ganham. 8% a mais do que ganham. Em vez de gastar o que recebe, gastam tudo o que recebem e ainda mais 8%. Por exemplo, se o casal ganha R$1.000 por mês, eles estão gastando 1.080. Olha, irmãos, não é preciso ser matemático para descobrir que essa conta não vai fechar. Não fecha, não. Então, a gente precisa aprender a reduzir os gastos, a gente precisa aprender a resistir às tentações do capitalismo. Tentações que estão colocadas, muito bem colocadas, multicoloridas nas vitrines das lojas. Será que a Bíblia tem instrução sobre isso também? É um lado tão prático, uma questão tão cotidiana. Será que ela nos instrui sobre isso? Sim. A Bíblia vai nos mostrar que é preciso que a gente viva, diz o verso 13, vivamos de modo decente. O verso 13 começa assim, vivamos de modo decente. E como é que a gente vive de um modo decente? Em primeiro lugar, a gente vive de um modo decente quando a gente vive em amor. Quando a gente vive em amor. E sem dúvida, as dívidas entram aqui. Versículo 8, Paulo diz, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Então a gente não deve cair nas tentações, repito, nas tentações do capitalismo, nas tentações do consumismo, mas nós devemos enfrentar essas tentações com o escudo da fé, ou seja, orando pelas despesas, pelo orçamento e submetendo tudo isso ao controle do Senhor. No fundo, a gente vai descobrir que tudo na vida é uma questão de amor. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. O amor pode ficar devendo. O amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo não quer dar calote nele. Então já cumpriu a lei. Porque Paulo diz, olha, tudo isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, porque comprar e não pagar é furtar. Não furtarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante Paulo falar de amor aqui, porque ele parece que é um assunto novo, mas ele já vem falando disso. Por exemplo, no final do capítulo 12, lembra como ele termina lá o capítulo 12? Ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, está falando de amor. E depois do capítulo 13, ele começa falando de submissão à autoridade. Está falando, portanto, de amor à pátria, amor à sociedade, amor à ordem que deve presidir os movimentos das pessoas em sociedade. Essa instrução de viver bem, viver em amor, é uma instrução, todos os comentaristas que eu consultei, eles apelam para o exemplo de Jeremias. E eu vou explicar para você, resumir para você o que Jeremias fez nessa época em que o povo de Israel, seu povo, o povo de Judá especificamente, foi levado cativo para a Babilônia. E alguns falsos profetas se levantaram no meio do povo, dizendo assim, olha, nós somos o povo de Deus e conosco ninguém pode, então vamos para o exílio, vamos para a Babilônia, mas vai ser por pouco tempo, pessoal. É pouco tempo. Jeremias diz, pessoal, não é por pouco tempo. Ele chega até a dizer o número de anos, Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar.
Então não vai por lá pensando que é alguns meses só não, são 70, já imagina se as autoridades aparecem dizendo, olha, esse vírus aí não vai ser só por algumas semanas não, vai ser por 70 anos. Pronto, muita gente vai morrer, vai perder a esperança. Mas em vez de perder a esperança, Jeremias tem uma palavra de Deus para o povo, e a palavra é a seguinte: quando vocês chegarem na Babilônia, Jeremias 29:4, edificai casa, isso, vamos comprar, vamos construir casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Aliás, interessante que casai-vos com mulheres, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Ou seja, a vida vai continuar, você não vai interromper a sua vida, você não vai deixar de participar da sociedade babilônica, porque é uma sociedade escravocrata, uma sociedade que escravizou o povo de Israel. Não, mas Jeremias diz que eles devem chegar e, versículo 7, melhor ainda, empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Olha que coisa interessante, em vez de ir para o exílio, em vez de ir para a escravidão na Babilônia, e ir resmungando, e ameaçando, e blasfemando, e amaldiçoando o povo, não, vai lá e viva a sua vida, ore pelo bem da cidade, ore em favor dela, porque na prosperidade dela é a prosperidade de vocês também. Ou seja, Jeremias está ensinando que a participação do crente que é luz numa sociedade de trevas, é fundamental para abençoar essa sociedade. E meu irmão, não há dúvida, você foi levantado por Deus para ser uma bênção para a sua sociedade. Eu sei que tem crente, tem tendências filosóficas cristãs que ensinam que a gente deve se alienar, que a gente deve se distanciar, mas não é isso que a Bíblia ensina. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a ordem é participar para alterar rumos, para mudar a filosofia do mundo. Eu tenho aqui uma informação, nós tivemos lá no Espírito Santo um missionário que ficou lá de 1900 a 1935, ele ficou a vida dele toda como missionário, ele passou lá em Vitória, mas ele ficava visitando o interior, ele chamava-se Loren Reno, e Loren Reno por 32 anos foi missionário no Espírito Santo. Mas uma vez aconteceu lá um problema na cidade de Vitória e ele ficou sem saber como agir. Olha que dilema interessante. Naquele tempo, ele diz assim, a Missão Batista, isto é, a primeira igreja batista de Vitória, que está lá até hoje, e o Colégio Batista, que o missionário fundou, nesse tempo a missão começou a ser reconhecida como uma instituição da cidade e do estado. Aí aconteceu um problema lá, faleceu o bispo do Espírito Santo, Dom Fernando Monteiro, era muito amado, muito querido, e o corpo dele ele foi embalsamado, acho que aqui no Rio de Janeiro, e foi levado para Vitória. E haveria uma manifestação, imagina, cidade parando, 1930, isso aí. Então, como que o missionário iria agir? Ele ficou em dúvida, ele não sabia se ele participava dessa manifestação de homenagem ao corpo do bispo falecido, ou se ele se trancava em casa e falava, não vou lá porque é idolatria. Aí ele ficou, ele consultou a junta americana na época, e com o aval da junta, para não criar problema, evidentemente, ele foi a essa manifestação. Enquanto eu seguia a procissão solene até a igreja, eu vi que eu estava sendo observado pelo editor do Jornal Oficial do Estado, quando passamos pela sua janela. Eu sabia que aquilo significaria um comentário no jornal. Então, achei que seria necessário colorir o comentário como eu quisesse. Quando eu voltei, parei no escritório e falei com o editor, que havia sido um aluno meu de inglês. O missionário, veja só, usava o ensino de inglês para alcançar pessoas da alta sociedade em Vitória. Ele deixou, tanto que lá em Vitória hoje tem uma rua
pertinho de onde foi o colégio americano, chamada Rua Loren Reno, o nome do missionário, para você ter uma ideia. E quando ele morreu, no dia de carnaval, o governador baixou um decreto proibindo qualquer manifestação de carnaval em Vitória por causa da morte do missionário. Então ele parou, quando voltei, parei no escritório e falei com o editor que havia sido meu aluno de inglês. Senhor Matos, você me conhece bem o bastante para saber que eu não estou espionando, mas eu estou honestamente expressando a minha estima a Dom Fernando como homem e reconhecendo o lugar que ele ocupava. Nós divergimos grandemente em nossas ideias, assim como crenças e fé, mas ele foi um grande homem um grande e bom homem, e eu devo reconhecer isso. Então veja só, o missionário batista enfrentando essa situação no início do século XX, e ele falou, de fato o jornal fez comentários e me agradeceu pela mentalidade liberal. Isso foi copiado e comentado jornal por todo o Brasil, e curiosamente o único jornal que eu vi que me condenou pela ação foi o nosso próprio Jornal Batista. Aí ele aproveita também para dar uma espetadinha no Jornal Batista, que ninguém é de ferro, né? É que deve ter levado muita paulada por causa dessa coisa. Mas aí nós temos como é que o crente deve participar? Será que ele deve participar da sociedade? Ele deve se envolver na política, por exemplo? Será que o crente deve se envolver na política? Tem muito cristão que acha que não, mas Paulo está dizendo que o amor que nós temos pela sociedade e o amor que nós temos a Jesus faz a gente se envolver e a gente se comprometer com as estruturas sociais para mudá-las. Aurélio Agostinho, chamado popularmente de Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu acho muito perigosa. Muito perigosa essa frase, mas ele em três palavras resume a ética cristã, todo o conteúdo da ética, do comportamento cristão. A frase presta atenção porque você vai ver por que ela é perigosa. Ama e faze o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Não é perigosa? Mas não é. Porque se você ama, você realmente vai querer o quê? O bem daquela pessoa. Por isso Paulo diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso, ame. Amando, você tem liberdade para fazer o que quiser, porque quem ama só quer fazer o bem. Aliás, a obediência à lei é uma das coisas que o amor faz. E essas palavras de Paulo, meus irmãos, elas têm eco nas palavras de Jesus em João 14, 21, quando Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Então, se alguém diz que ama a Jesus, vai querer obedecer aos mandamentos de Jesus. Então, o amor e a lei fazem um casamento perfeito, porque o amor é uma expressão subjetiva, né? O amor, eu amo, então é uma coisa minha, mas isso, eu falar só que amo, eu preciso transformar isso em algo objetivo, e aí a lei entra, o cumprir os mandamentos, o não fazer o mal ao outro, mesmo ao meu inimigo, e é isso que mostra que eu estou amando. Então, viver de um modo decente é viver em amor. Em segundo lugar, viver de um modo decente é deixar de lado as obras das trevas. Versículos 11 a 13, Paulo diz isso, fazer isto compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Ele chama a vida cristã aqui como a vida de alguém que acordou. Antes você estava dormindo para a vida, mas agora você acordou, e a vida agora faz sentido, você quer curtir a vida, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início. Como assim? No início, quando a gente se converteu, nós fomos salvos, mas à medida que avançamos no território da fé, nós nos aproximamos mais e mais do Senhor, passamos a amá-lo mais e a obedecer-lhe mais e mais. Ou seja, a gente começa a ser mais e mais
parecido com o Senhor Jesus. Um comentarista da Bíblia chamado Herbert Lockyer, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que de Romanos 1 até Romanos 11, nós vemos como é que homens maus se transformam em homens bons. De Romanos 1 a Romanos 11, como transformar homens maus em homens bons. De Romanos 12 até o final, Romanos 16, ele diz, aqui nós temos como transformar homens bons em melhores. Homens bons em melhores. Então é despertando do sono espiritual, e agora a salvação está mais perto, porque estamos cada dia mais parecidos com Jesus. No verso 12, ele diz, a noite já está avançada e o dia se aproxima. Evidentemente que ele está falando aqui, dando ao texto uma conotação escatológica. Ele está falando da volta de Cristo. O dia se aproxima. E essa escatologia, essa doutrina das últimas coisas, não é uma doutrina para a gente ficar especulando e vendo com a calculadora na mão quando é que Jesus vai voltar. Não, ela é para melhorar a vida da gente no âmbito da moralidade e da ética. Por isso que ele diz aqui, deixemos, já que o dia está se aproximando, deixemos de lado as obras das trevas. Lá em Gálatas ele chama essas obras de obras da carne, aqui ele chama de obras das trevas. São as mesmas obras, e revistamo-nos das armas da luz. E no versículo 13 ele vai identificar algumas dessas obras das trevas ou da carne. Ele vai dizer, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus. Então ele dá aqui ele não faz uma lista exaustiva, evidentemente, ele está apenas citando de passagem algumas coisas que a gente deve evitar, né, no comportamento cristão. Irmãos, é interessante isso, porque ele fala, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, discórdia, inveja. Se você consultar algum manual histórico, um livro de história, que fale sobre como viviam os romanos, você vai ficar impressionado como essas palavras denunciam o modo romano de se comportar. Porque os romanos faziam isso exatamente, orgias, bebedeiras, imoralidade sexual. Se você quiser ter uma ideia, um pouquinho só, de quão imorais eram os romanos nesse tempo, você só precisa ler um livrinho fininho, chamado Satiricon, que eu já disse aqui, uma vez que eu levei para as férias de 2017 para ler esse livro, achando que era uma coisa engraçada, né? Satiricon, é um livro de piadas, eu preciso relaxar um pouquinho. Meu irmão, o livro, escrito por Gaio Petrônio Arbiter, mais ou menos no período de Nero, 64 a 66, e alguém me disse que ele é chamado de o primeiro romance da atualidade, da literatura atual. Eu fiquei escandalizado quando li o romance. É impressionante como a sociedade era imoral. É uma história de homem beijando homem, correndo atrás de homem. É uma história apavorante. Ao mesmo tempo que se encontra com um homem, esse homem se encontra com uma mulher. Ou seja, é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Aliás, quando eu li o romance, eu pensei em Paulo. Pensei, meu Deus, essa era a sociedade daqueles dias, é uma descrição daquele tempo, e Paulo entra com outra proposta, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. Ou seja, nós somos chamados para viver uma vida santa, para produzirmos obras da luz e não obras das trevas. Então, em segundo lugar, viver de um modo decente é deixar de lado as obras das trevas. Em último lugar, viver de um modo decente só é possível quando nós nos revestimos do Senhor Jesus.
Versículo 14 é o último versículo desse capítulo. Revesti-vos do Senhor Jesus e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. É interessante esse versículo 14, porque os dois versículos, o 13 e o 14, estão ligados à biografia desse rapaz que eu citei agora há pouco, o Agostinho. Faleceu no ano 430 depois de Cristo. O Agostinho, irmãos, a experiência de conversão dele é fantástica. Ele era depravado, ele era bem romano. Era viver em orgia, bebedeira, depravado, enfim. Tinha até uma amante, a amante dele tinha um filho. E a história diz que ele era professor de, hoje diríamos que é professor de literatura, na época chamava o professor de retórica, hoje seria comunicações ou literatura, e ele era professor disso. E ele mudou-se do norte da África para Milão, lá Milão, que está sendo hoje muito atacada. Ele morou ali, e lá havia um grande líder da igreja chamado Ambrósio. A história da igreja chama de Santo Ambrósio. E Agostinho disse, olha, vai ouvir Santo Ambrósio, porque ele é um dos melhores oradores desses tempos modernos. Aí ele foi, devasso, imoral, safado, digamos assim, ele foi ouvir Santo Ambrósio pregar, por causa da ideia da retórica. E ele começou a ouvir a palavra, e a palavra de Deus, como sempre, começou a incomodar o coração do jovem Agostinho. Enquanto isso, a mãe dele está morrendo de orar, todo dia orando pela conversão do menino. E não é que ele se converteu? Agora, a conversão dele, ele conta no seu livro autobiográfico, As Confissões, ele conta que, como foi a conversão dele? Ele conta que um dia ele estava visitando um amigo chamado Alípio, e aí eles estavam conversando, quando de repente ele ouviu, na casa vizinha, a voz de uma criança cantando, em latim evidentemente, tolle e legge, ou seja, pega e lê. Aí ele ficou ouvindo aquela voz, e Deus usou, veja só, um retórico, professor universitário, e Deus usa a voz de uma criança na casa ao lado, e a voz dizendo, pega e lê, toma e lê. E ele olhou do lado, havia ali um manuscrito, e esse manuscrito era, sabe de que livro? Romanos. E sabe de que capítulo? Romanos 13, este capítulo. 13, e os olhos dele caíram nesta palavra, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus. Aí ele conta nas confissões, só li isso, não li mais nada, mas isso foi suficiente para mudar a minha vida. E ele se tornou uma nova criatura e foi um dos maiores gigantes da história da igreja cristã. Um comentarista da Bíblia chamado Timothy Keller, é um pastor presbiteriano em Nova York, ele disse, se um homem veste um smoking, isso causa algum efeito no comportamento dele. Ao se olhar no espelho, vendo-se trajado para uma ocasião distinta e formal, o homem com certeza se comportará de acordo. Caso se esqueça e comece a andar de um lado para o outro como se estivesse com roupa de ginástica, ele parecerá ridículo e é provável até que estrague a roupa chique que ele está usando. Eu gostei dessa ilustração. Paulo diz, revesti-vos do Senhor Jesus. É smoking moral, é smoking espiritual, é traje fino. Não combina com você ir à praia, não combina com você fazer ginástica, porque você está finamente trajado. Revesti-vos do Senhor Jesus e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Michelangelo dizia, o amor é a asa que Deus deu à alma para que ela possa subir até Ele. O amor é a asa que Deus deu à alma
para que ela possa subir até Ele. E de fato, meus irmãos, essa porção da Bíblia nos estimula a amar, porque sem amor nós não iremos muito longe, nem como civilização, nem como país, nem como família, nem como igreja, nem como pessoa. O amor é a única maneira possível de se viver de um modo decente. Vamos orar. Deus eterno, Senhor amado, Deus que nos amas o tempo inteiro, constantemente, profundamente. Damos-te graças por teu amor que nos trouxe a salvação em Cristo. Damos-te graças pelo teu amor que nos acrescentou mais este dia à nossa existência. Damos-te graças porque és um Deus soberano, mas ao mesmo tempo acessível. E o nosso coração se rejubila por isso. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir isso que acabamos de ler. Que a tua palavra seja visível em nosso comportamento. Que a tua ética, que a tua moralidade seja visível na nossa vida cotidiana. Abençoa-nos, pois, como filhos teus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim chegamos ao final deste culto, e eu quero reafirmar o que eu falei no culto da manhã, que nós estamos com saudades de vocês. Realmente esses bancos vazios não têm nenhum significado. O importante não é o banco, o importante é você que é amado pelo Senhor. E assim que essa coisa passar, nós queremos ver você aqui, nós queremos abraçar você. Tem vários memes aí sendo distribuídos. Eu estou fazendo ginástica para quando encontrar você, te dar um abraço apertado. Vai ser assim, vai ser muito bom. De repente, era preciso acontecer tudo isso para que a gente valorizasse ainda mais a comunhão uns com os outros. Eu quero agradecer aos 7 irmãos, 8 passarinha, agradecer a vocês que tornaram possível a gravação deste culto. Da SECOM, o irmão Gandhi Jordano, coordenador, auxiliado pelos irmãos Carlos Roberto Barbosa da Silva e o casal querido Luiz Persiliano e a Luciana. Muito obrigado porque vocês tornaram possível esta transmissão. Obrigado ao ministro Eduardo e à Thalita Siqueira, que estão aqui em nome do grande Ministério de Música da nossa igreja, um departamento, um ministério fantástico que nós temos, e a gente está sentindo falta também, né? Uma das ausências, provavelmente uma das vontades de voltar é por causa do Ministério da Música, que é tão bom. Também quero agradecer a Gerard, na pessoa do seu líder, irmão João Marcos Sorém, que nos ajudou também, abrindo, ligando as luzes, enfim, fazendo tudo, colocou água ali para a gente. Muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. Em sua casa, nós nos encontraremos de novo na próxima quarta-feira. Não será a transmissão daqui, mas dos nossos estúdios bem modernos,
instalados na rua Desembargador Isidro. Gostou, Thalita? Você nem prestou atenção. Os estúdios mais modernos do que o Walt Disney, que estão instalados na rua Desembargador Isidro. É de lá que a gente vai transmitir o culto da quarta-feira, às 19h30. A gente manda o link depois para você, ou de repente a SECOM coloca o link também no site. E nós queremos dizer que, olha, não estamos aqui, mas estamos aí. E estamos trabalhando. A Escola Dominical, por exemplo, o MEC, o Ministério de Educação Cristã, está distribuindo aí uma porção de links onde você pode acompanhar a lição da Escola Dominical pela internet. Também os PGMs estão funcionando online. Olha, está sendo uma experiência fantástica ter o PGM online. PGM é Pequeno Grupo Multiplicador. E também os grupos de oração estão se revezando online. Olha só que coisa boa. Agora, por que online é tão bom e tão fácil? É porque nós temos os recursos. Aliás, a gente quis gravar aqui na igreja, porque eu gravei de casa no outro domingo anterior e ficou um hiato terrível entre a imagem e o som. Ficou muito. Então aqui a coisa é feita com qualidade, e nós queremos sempre oferecer para o nosso Deus aquilo que represente o melhor dos nossos esforços. Nós queremos terminar então este culto, nós 7 aqui, agradecendo a Deus e cantando com vocês aí o hino Finda-se Este Dia, que é o hino 269 do Inário para o Culto Cristão. A letra deve estar disponibilizada, não, em lugar nenhum, né? Não, tem. Eles estão com a ordem de culto na mão, então você pode cantar conosco agora, Finda-se Este Dia que meu Pai me deu. Finda-se este
graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém.